Bom dia, eu sou a Aninha e hoje eu vou falar um pouquinho dos flavonoides. Aqui está o sumário do que eu vou falar. Então, tem introdução, rota sintética e estrutura química, a classificação e as subclasses, os métodos de obtenção, algumas formas de caracterização, o uso dos flavonoides e, por fim, a conclusão, né? Então, os flavonoides, eles são compostos fenólicos, que é justamente, ali como tá na imagem, um anel aromático com uma hidroxila, que é o OH, né? Eles são biosintetizados pela via dos fenilpropanoides, e o que é essa via, né? Isso significa que é produzido compostos por meio de reações bioquímicas, né? A partir da fenilamina, que é um aminoácido, e a gente já estudou os aminoácidos aqui na bioquímica. Os flavonoides, eles também pertencem à classe dos polifenóis vegetais, que são compostos naturais encontrados em plantas, e possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cardioprotetoras. Essas propriedades, eu vou falar um pouquinho melhor lá nos usos dos flavonoides. Agora, um pouquinho da rota sintética. Eu vou falar de maneira bem geral. Então, a gente tem ali na primeira etapa, né, ali com o 4-hidroxinamoil coenzima, que é aquele CoA, é um coenzima, né? E daí, é adicionado 3 moléculas de malonil coenzima nessa molécula que eu falei, por meio da adição e eliminação na carbonila, que é uma reação que a gente estudou em Orgânica 2. E daí é gerado aquela molécula ali, bem grandona, com 3 carbonilos a mais. E daí, depois disso, a gente tem a reestruturação daquela molécula de uma forma que possa acontecer a condensação de Claisen, que possa acontecer essa condensação, né? E daí, nessa condensação de Claisen, o enolato da molécula, ele ataca um grupo carbonila da própria molécula ali, formando um novo anel. E aí, depois de formar isso, acontece a enolização, onde esse sistema ele é rearranjado e tem a troca ali da forma de cetona, que é a dupla O ali, né, para a forma do enol, que é a dupla ligação de carbono-carbono do lado de uma hidroxila. E daí isso, a partir da enolização, é formado a naringenina chalcona. Essa molécula, ela é um isômero linear e ela é uma estrutura bem típica das chalconas. E daí, a partir dela é formada a naringenina. E essa naringenina, ela é formada pelo ataque do grupo enol, que é aquele C-C ligado à hidroxila, no anel aromático. E daí isso acaba gerando ali o ciclo dos carbonos com o oxigênio. E é importante falar que é a partir dessa naringenina que todos os flavonoides, as subclasses, né, são formadas. E só para também é importante eu avisar vocês que esses E1, E2 e E4 ali são as enzimas que são adicionadas nas reações. Aí agora, um pouquinho da estrutura química, né? De forma bem geral, é nessa imagem que vocês estão vendo. Então, tem dois anéis aromáticos, né? O A e o B, e eles são ligados por uma cadeia dos carbonos ali com o oxigênio, que forma o anel heterocíclico C. Esse anel heterocíclico C é importante porque todas as classificações dos flavonoides é baseado pelo estado de oxidação e saturação desse anel C. Então, é importante frisar isso. Aí, agora eu vou falar um pouquinho das classificações e das subclasses, no caso, dos flavonoides, né? Então, a gente tem esses tipos, que são as flavonas, as flavonóis, as flavonois, as flavonas, as leucoantocianidinas, as antocianidinas, e daí a gente também tem os 2,3 trans ou cis flavon 3-ol, né?
Eu não vou me adentrar muito no detalhe das reações, mas acontecem adicionando-se as enzimas, né? E daí, de uma para outra, geralmente é ou por hidroxilação, ou por oxidação, ou por redução, como tá ali na imagem. A mais diferentezinha que eu acho que eu vou frisar é das leucoantocinidinas para as antocinidinas, que daí a molécula de leucoantocinidina, ela sofre uma redução e desidratação, gerando ali a dupla ligação no anel C com a hidroxila, que é da molécula antocinidina, né? Que eu acho que essa é a mais diferentezinha mesmo. Aí agora, ainda falando das principais subclasses, aqui eu trouxe 3 que eu achei legal. Então, tem as flavonas, as flavonóis e as antocianinas. As flavonas, elas têm aquela estrutura geral ali, e daí podem ser a apigenina ou a luteolina, dependendo do R, e são encontradas na salsa, aipo, camomila, tomilho ou no pimentão. E esses flavonoides, eles variam de brancos a amarelos e são frequentemente oxigenadas, substituídas por hidroxilas e metoxilas também, né? E é isso. Aí, os flavonoides têm aquela estrutura geral ali, e podendo ser o campferol ou a quercetina, dependendo do R, são encontradas na cebola, maçã, uva, brócolis e no morango. E os flavonoides, no geral, têm estruturas bastante semelhantes, né? E os flavonoides, eles não saem dessa linha ali. E por fim, daí eu trouxe a antocianina. É importante eu falar que as antocianinas, elas são as formas glicosiladas das antocianidinas, que eu falei anteriormente, né? E daí eu trouxe porque elas são responsáveis pelas cores vermelho, azul e roxo nas frutas. Então, é bem legal. E dei um exemplo de onde elas podem ser encontradas é justamente nas frutas que possuem essas cores, né? Na uva, no mirtilo, na mora, na cereja ou na berinjela, por exemplo. E também em outras frutas, enfim. Em flores também. Aí agora eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas de extração, né? Eu trouxe a maceração, a percolação e o ultrassom. E daí, é importante também falar que a escolha do método de extração depende muito da planta e do flavonoide alvo que você vai querer obter, né? E então, a maceração, ela é uma forma de extração onde o material ele é mergulhado em solventes para extrair os flavonoides. E um exemplo disso é a extração da quercetina de cascas de maçã usando o etanol. Aí a percolação, ela é bem parecida com a maceração, só que nesse caso o solvente ele é colocado lentamente no material. E um exemplo disso é a extração do campferol de folhas de espinafre. E daí, na extração de ultrassom, as ondas ultrassônicas elas são utilizadas para acelerar essa extração, quebrando as paredes celulares da planta ali que você vai retirar o flavonoide. Aí agora, antes eu falei das técnicas, né? Agora eu vou falar das etapas. Então, a gente tem 3 etapas, onde envolve solventes apolares, polares e purificação, né? Então, nos solventes apolares é utilizado para limpar de maneira mais grosseira, mais geral, o material vegetal ali. E daí, isso acaba removendo os óleos e pigmentos que também estão presentes no material que você está limpando. E um exemplo de solventes apolares utilizados é o tolueno, o hexano e entre outros. E aí, depois de você limpar de maneira geral o seu material, você usa solventes polares para extrair os flavonoides desse material vegetal. E um exemplo disso é o cloroforme, o acetato de etila, a acetona, a água e entre outros, né? Aí, por fim, depois de você ter limpado, extraído os flavonoides, é utilizado a cromatografia em coluna,
para purificar e isolar os flavonoides daquele material, daquela mistura, né? Aí agora, um pouquinho da caracterização. Eu trouxe 3 formas de caracterizar os flavonoides, pela espectroscopia, pela cromatografia e pela histoquímica também. Começando pela espectroscopia, pode-se utilizar o RMN, que é a ressonância magnética nuclear, para identificar ali a estrutura das moléculas orgânicas. E aí, ali eu trouxe o exemplo de um RMN de hidrogênio, e mostra ali os diferentes hidrogênios da estrutura. E esse exemplo que eu trouxe é do flavonoide encontrado na flor de macela, que é aquela florzinha ali em cima, né? E voltando para RMN, os deslocamentos químicos ali de 6 ppm até 8 ppm mais ou menos, é justamente os anéis aromáticos ou não, da estrutura do flavonoide. Então, é bem característico, assim, esses sinais, porque vai mostrar só os anéis ali que tem, porque é só isso que tem na estrutura. Aí agora, falando um pouquinho da cromatografia. Na cromatografia em camada delgada, alguns flavonoides são encontrados por manchas características, como tem ali na fotinho do meio. Mas antes disso eu vou falar da cromatografia em coluna, né? Essa é uma técnica de separação onde o extrato ele vai passar por uma coluna que tem a fase estacionária e daí ele vai sendo eluído, né, lavado pelos compostos dessa coluna e vai se separando em bandas. E ali tem um exemplo também da própria flor de macela. Todas as fotos ali são dos flavonoides encontrados na flor de macela mesmo. Aí, a cromatografia em camada delgada, que é a da foto do meio, ela é usada para confirmar essa separação dos flavonoides. Então, nela, uma pequena amostra do extrato é aplicada ali numa placa de sílica, por exemplo, e daí é colocada um solvente que faz esses compostos ali migrarem pela sílica. E daí, depois dessa eluição, a placa ela é revelada com cloreto férrico, como tá ali na legenda da imagem, que acaba reagindo com esses flavonoides e gerando as manchas. Então, naquela coluna ali, os flavonoides é a mancha da direita, que é aquela mancha mais verdezinha ali, escura. E daí, por fim, eu trouxe a imagem do flavonoide extraído da flor de macela mesmo, na sua forma purificada. Aí, além disso, também tem a histoquímica, que ela é utilizada, são utilizados, né, corantes ou reagentes para detectar os flavonoides diretamente no tecido vegetal, sem necessariamente uma extração, né? E um exemplo disso é a luteolina, que é um flavonoide que pode ser detectado usando corantes, como o cloridrato de ferro 3, que quando reage fica com uma coloração visível. Aí, agora um pouquinho do uso dos flavonoides na área de fármacos, né? Eles são utilizados de maneira antiviral, então alguns flavonoides, como a quercetina, elas atuam contra o vírus, como por exemplo o da dengue tipo 2. Também é utilizado como antioxidante, porque eles capturam e neutralizam os radicais livres, e também podem ser utilizados como anti-inflamatórios. Então, ali exemplos, a quercetina e a luteolina, elas inibem enzimas inflamatórios e também reduzem a permeabilidade vascular, e isso ajuda ali na questão anti-inflamatória. E também são utilizados como antitumoral, então eles têm os flavonoides, né, a quercetina, ela tem um grande potencial na prevenção do câncer. Outros usos nos cosméticos, como, por exemplo, a quercetina, ela tá presente em bastante uso. Ela é usada em protetores solares. Na proteção capilar, a gente tem os flavonoides rutina e hesperidina, que são utilizados no tratamento de fragilidade capilar.
E daí alguns outros usos que eu achei interessante trazer é que as antocianinas, que é o exemplo que eu trouxe, que é o que dá a cor nas frutas, elas são usadas justamente na indústria alimentícia como corantes. E, além disso, elas também estão sendo utilizadas como indicadores natural, né? Porque elas possuem essa cor e conforme o pH muda, elas acabam mudando de cor. E outro uso também é na questão antimicrobiana, que flavonoides eles estão sendo explorados em embalagens para aumentar a vida útil dos alimentos. E é isso, falando um pouquinho da conclusão, né, no geral. Então, os flavonoides, eles são compostos polifenólicos, amplamente distribuídos no reino vegetal, eu trouxe vários exemplos. Eles possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antivirais, além de serem valorizados por propriedades de proteção solar, enfim, né? Também tem bastante estudo sobre o uso de flavonoides para o tratamento de doenças cardiovasculares, câncer, como eu já trouxe, e também distúrbios relacionados à permeabilidade capilar, né? E é isso. Essa foi a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar.